Gramsci desenvolvera o conceito de hegemonia e da política como pura propaganda. Um exemplo disso, usado pelo Olavo, é a Campanha pela Ética na Política, criada por Herbert Salles, que era chamado de O Betinho. Enquanto haviam intelectuais diminuindo a gravidade dos crimes do lumpenproletariado de um lado, de outro, os crimes de colarinho branco eram vistos como o suprassumo do delito, a pior coisa possível. Ao atacar o critério moral das pessoas e fazê-las ver crimes econômicos como menos graves, como mais graves, no caso, do que os crimes contra a vida humana, os intelectuais esquerdistas exerciam a hegemonia, porque o dinheiro era visto como mais valioso do que a vida. Então, um político que cometesse um crime de corrupção, algum empresário que tivesse metido num esquema de superfaturação na área de licitações, por exemplo, uma empresa de construção em conluio com algum político, com algum partido, tivessem organizado um esquema de corrupção para que, através de contratos de negócios público-privado, para poder, por exemplo, fazer uma revitalização de algum patrimônio público, o governo, por exemplo, estadual, Rio de Janeiro, São Paulo, por exemplo, pudesse pôr no papel que ele usou 10 milhões, por exemplo, de verba nesse negócio de revitalizar um monumento histórico, em parceria com uma empresa, com uma construtora. Só que, na verdade, muito menos do que 10 milhões foram usados. Então, para onde que foi o resto? Só foi 6 milhões? Ou 5 milhões? Para onde que foi o resto? Para uso fruto próprio, privado, de tal qual político, de tal qual proprietário dessa empresa, dessa construtora. Então, os intelectuais de esquerda, para comprometer e para atacar os seus adversários, faziam com que os crimes de colarinho branco fossem vistos pela população como mais graves do que os crimes contra a vida, do que os crimes de traficantes que matavam, que destruíam famílias, que se punham em crimes de latrocínio. O Olavo fala que a união dos revolucionários de esquerda durante o regime militar e de bandidos comuns no presídio da Ilha Grande foi o que basicamente criou o comando que causou a criação do Comando Vermelho, pois tais assaltantes e criminosos menores tiveram contato com táticas de guerrilha, como montar explosivos, por exemplo. Táticas poderosas que eles aprenderam através da convivência com estes revolucionários durante os anos 70. Tanto autores como Antônio Gramsci tendo sido usados como fontes pedagógicas para a bandidagem, e que esses bandidos comuns foram submetidos a
esse material. Ele cita como fonte o Carlos Amorim. O Olavo, além de ter votado no Lula contra o Collor, ele disse neste livro que ele votaria de novo e o considerava um homem decente. Ele escreve na página 80: Lula é um homem decente e, vírgula, como disse Francisco Wefort, é alguém maior do que seu partido. Ele se opõe ao PT e à Nova Era no livro em nome da consciência individual do homem buscando entender a verdade, buscando se opor à falsidade e defender a verdade. Ele não fazia isso em nome de alguma ideologia em particular. Só que, acrescento eu, o Olavo escreveu esse livro, pelo que eu me recordo, em 1994. Então, foram anos e anos antes do PT se tornar o que ele é hoje. Então, o grande atenuante que se pode dar ao Olavo é que o Olavo, como ele mesmo admitiu, ele participou do Partido Comunista. E ele, durante esse período dos anos 90, escreveu esse livro quando o PT ainda era um partido contra o establishment corrupto brasileiro. Anos e anos antes do PT defender as coisas que hoje ele defende. Então esse é o atenuante que se pode dar ao Olavo. É um ótimo livro, onde o Olavo basicamente prevê muitas das coisas que hoje nós vemos. A mídia defendendo, e o próprio governo defendendo o lumpenproletariado, ou seja, os traficantes, os próprios traficantes tendo um imenso poder político. Isso nasceu basicamente da convivência no presídio da Ilha Grande entre os intelectuais de esquerda e os bandidos comuns, o que eles aprenderam desde táticas de guerrilha, organização, e isso criou as camadas superiores, as camadas de governo, de governança do Comando Vermelho.